Lucas capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz: Jesus estava a orar em certo lugar com os seus discípulos, e quando encerrou a oração, a Bíblia diz: e um dos seus discípulos solicitou-lhe e disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Alguém fala comigo: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Essa palavra nos revela duas coisas necessárias e fundamentais em relação àquilo que é oração. A Bíblia diz, o discípulo diz: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Primeira coisa é que a curiosidade de aprender a orar veio porque eles viram que os discípulos de João Batista sabiam orar e eles ainda não sabiam orar. Nós ouvimos que os discípulos de João sabem orar, mas nós estamos consigo e até agora não aprendemos a orar. Nós também queremos aprender a orar como os discípulos de João. Mestre, ensina-nos a orar. Quer dizer, a capacidade, ou melhor, a vontade de aprender veio porque eles viram que os discípulos de João sabiam orar. Aleluia, aleluia. Irmão, o nosso crescimento espiritual depende também do tipo das pessoas que nós frequentamos. Aleluia. Como quem diz, se eles não tinham conhecimento que os discípulos de João sabiam orar, eu não sei se eles teriam esse desejo de aprender. Existe coisa que você vai desenvolver a vontade de aprender quando você frequenta as pessoas que já alcançaram essa dimensão. Aleluias. Existem dimensões espirituais que você vai procurar alcançar somente se estiver no meio onde pessoas que já alcançaram essa dimensão. E os discípulos desejaram aprender porque frequentaram pessoas que já sabiam o que eles deviam aprender. Aleluia. Se o primeiro motivo de aprender a orar era porque os discípulos de João sabiam orar, segundo motivo, segundo a minha percepção, é que os discípulos procuraram aprender a orar porque viram Jesus resolver situações complicadas por intermédio da oração. Como quem diz, se ele consegue agir através da oração, se nós aprendermos, também vamos alcançar essa dimensão. Porque esses discípulos que viram Jesus ressuscitar os mortos através da oração, a filha de Jairus, de 12 anos, ressuscitou por intermédio da oração. É esse Jesus que ressuscitou Lázaro 4 dias no túmulo por intermédio da oração. É essa oração que Jesus fez, que fez que Bartimeu, o cego mendigo, ver de novo e andar e sair da dependência. Aleluia. E eles viram, se com a oração ele consegue ser assim tão poderoso, se nós aprendemos a orar, seremos homens e mulheres poderosos. Aleluia. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. O problema da fraqueza espiritual na igreja, ou o problema das pessoas não se interessar muito na oração, porque essas pessoas não são conectadas com homens e mulheres que vivem os resultados da oração. Aonde tem pessoa vivendo o resultado da oração, todo mundo vai querer orar como os outros. Aleluia. Quando você consegue ver que a tua irmã, desde que começou a orar, as coisas estão a acontecer, ninguém vai te obrigar a orar. Você vai começar também a interceder, porque você vai dizer, se ela orou, Deus agiu. Eu também, se orar, Deus vai agir. Por que que as pessoas facilmente caem na fraqueza, no sono espiritual? Porque a maior parte das pessoas oram muito, mas não vivem os resultados. Aleluia. E os discípulos olharam para Jesus. Ele parece não orar muito, mas vive muitos resultados. Deixa-me te dizer, o problema não é
a quantidade da oração que você faz, mas sim a qualidade dos resultados por intermédio da oração. Porque se você ora muito e não há resultado, ninguém vai confiar nesse Deus. Mas quando você ora pouco, com muito resultado, todo mundo vai querer aprender consigo como eu vou fazer para orar. Sabe por quê que muitos membros das nossas famílias não querem orar conosco? Sabe por quê que muitos nossos familiares não querem nos acompanhar nas nossas igrejas? Porque ainda não viram os resultados das nossas orações.